Não vá percurar neste programa singelo os cantos mais belos da lira vaidosa, nem brilho de estrela, nem moça encantada. Aqui só se fala da cultura de nossa gente, dessa gente que conta histórias em versos, dessa gente brasileira que escreve folhetos de cordel. Seja ela fala na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Há bilhões de anos atrás, porém, nada existia. Antes de tudo ser feito, uma força aparecia para criar o universo que era de forma vazia. De uma força que havia, todo o universo se gerou. Nenhum cientista sabe onde o universo começou, o ano que ele foi feito e o lugar que terminou. José Severino Cristóvão, autor desses versos, é gente brasileira como eu e você. É cordelista de Caruaru, Pernambuco, poeta do povo, herdeiro de uma tradição da nossa cultura, a arte de contar histórias em versos, histórias de folhetos de cordel. Mas como será que surgiu a literatura de cordel? A literatura de cordel vem de várias vertentes. Para nós de língua portuguesa, a literatura de cordel é peninsular, quer dizer, nasceu em Portugal e Espanha. Gonçalo Ferreira, cordelista de muitas obras, é hoje presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Como ele diz, a arte de contar histórias em versos teve início num passado distante. Como manifestação propriamente somente oral, ela já vem desde o renascentismo ou até pré-renascentista. Depois a literatura de cordel chegou pelos velhos colonizadores, pelos velhos navegadores cartagineses, saxões, fenícios, que chegaram pelo Mediterrâneo à Península Ibérica. E ali instalaram a literatura de cordel, na Espanha com o nome de pliegos sueltos, e em Portugal com o nome de folhas soltas ou volumes. O cordel chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses, que também faziam livrinhos, que eram expostos em feiras e amarrados e pendurados em um barbante ou cordão. Daí a origem do seu nome. Muitas dessas histórias portuguesas serviram de base para o repertório das histórias contadas aqui no Brasil pelos cordelistas. Gonçalo Ferreira esclarece. Primeiramente, os nossos poetas começaram a escrever vertendo o romanceiro peninsular para a literatura de cordel, trabalhando as histórias com as histórias de Trancoso para a literatura de cordel. Milhares delas se perderam na oralidade, outras tantas foram aproveitadas para a literatura de cordel. E é exatamente neste caso que o poeta tinha que ter apenas o domínio da técnica de fazer versos rimados e metrificados, porque na verdade ele já utilizava uma história feita, do romanceiro peninsular e das histórias de Trancoso. Gonçalo Fernandes Trancoso existiu em Portugal no século XVI, nasceu no distrito do Rio da Guarda, em Portugal, e foi o maior contador de histórias que se registrou na literatura de cordel e fundamental para os nossos primeiros poetas de cordel. É verdade, o cordel chegou aqui com os portugueses, mas somente no século XIX ganhou expressão e passou a ser conhecido por mais pessoas. E isso aconteceu por causa da cantoria de viola. Precisamos resgatar mais uma modalidade para não ficar a saudade morando no seu lugar. A literatura popular em versos teve forte influência dos repentistas. Veja só, os versos do cordel seguem a mesma estrutura métrica, as rimas e os motes da cantoria. Até mesmo a forma espirituosa e satírica de narrar os fatos do cotidiano, da política e das crenças populares típicas da cantoria está presente no cordel. Mas é bom esclarecer que cantoria de viola é diferente de cordel. Eu nasci e me criei
vaqueiros famosos derrubando o barbatão. Os repentistas fazem versos de improviso sob temas propostos pela plateia. Não escrevem as poesias criadas. Já o cordel é a poesia escrita. Nem sempre o cordelista é um cantador. É verdade que você pode encontrar cantadores que são cordelistas. Mas toda essa confusão entre cordel e cantoria surgiu por 2 motivos. Era comum, até a década de 50, o cordelista declamar ou cantar os versos de cordel para atrair o público numa feira. E muita gente pensava ser isso cantoria, o que não era verdade. Outro motivo para a confusão é o fato de que os poemas publicados em folhetos eram parte integrante da cantoria. Quer dizer, eram cantados com acompanhamento de viola nos intervalos do improviso a pedido do público. Hoje, já não se faz mais isso. É comum a gente ouvir dizer que o cordel já morreu, que não tem mais a força de sua fase áurea nas décadas de 40 e 50. Naquela época, era muito forte o hábito de comprar cordel. Mas com o advento e a expansão do rádio e da televisão, a venda do cordel sofreu um declínio. No entanto, o interesse por ler histórias contadas em versos continuou fazendo parte da tradição cultural nordestina. A literatura de cordel trata dos mais variados temas. É muito comum encontrar folhetos que reproduzem desafios entre cantadores, como a peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho de Firmino do Amaral. Outros contam a história de personagens públicos como Lampião, Padre Cícero, JK, Getúlio Vargas. E há os que registram os fatos do cotidiano do povo, os desastres, as inundações, as secas. A forma como se faz o registro dos fatos chegou a ser tão importante que transformou o cordel em jornal para o sertanejo, segundo Gonçalo Ferreira. O jornal do Nordeste era a literatura de cordel e era a que tinha maior credibilidade. O camponês ele só acreditava na notícia se ela saísse com a literatura de cordel. Não adiantava o jornal chegar da capital, na velha Maria Fumaça, que ele só acreditava se saísse cordel. Ele dizia, não, isso é conversa de jornal, eu só acredito se sair no folheto de cordel. Tamanha era a credibilidade da literatura de cordel. O estilo do cordelista varia muito. Alguns preferem tratar de histórias fantásticas que contam feitos sobrenaturais de personagens reais ou criados pela imaginação do cordelista. Histórias como A Vaca Misteriosa que Falou Profetizando, O Romance do Pavão Misterioso ou A Moça que Morreu e o Cão Não Deixou Enterrar. Mas há cordelistas que gostam de trabalhar com histórias reais, como a história de uma cidade. Acreditam que podem contribuir para aumentar a informação das pessoas. É o caso do cordelista José Severino Cristóvão, de Caruaru, em Pernambuco. Meus cordéis são cordéis assim, eu descrevo Caruaru, escrevo história de Serra Talhada, sertão de Pernambuco, o sertão e o sertanejo como está ali. Uma história de 400 anos eu escrevi. Eu não gosto de escrever o presente, porque senão eu não vendo, ninguém quer, que o presente está se pisando em cima dele. Eu gosto do passado. Então eu escrevi o sertão e o sertanejo, um cordel daquela época que não existia energia no mundo. Não existia um transporte, era carro de boi e jumento. O curioso no advento do cordel é que ele não exigiu do público o requisito de ser leitor, de ser alfabetizado. A oralidade que marcou o início do folheto permitiu que, de alguma forma, os que ouviam pudessem guardar os versos na memória. Com a escrita desses versos, aumentou ainda mais a vontade de conhecê-los melhor. E isso acabou ajudando muita gente a se alfabetizar sozinho, a ter a curiosidade de ler o que estava escrito no folheto que já conheciam de memória. E foi assim, lembrando o verso e olhando para o escrito, que muitas pessoas iam correspondendo à letra com o som.
Um indicativo do quanto a literatura de cordel pode ser uma aliada no processo de alfabetização. Por isso, professor, veja se seus alunos conhecem ou têm em casa livretos de cordel. Peça para eles levarem para a sala de aula e leve você também alguns. Discuta com os alunos os temas desses cordéis. Convide-os a recitar os textos que conhecem. Registre no quadro ou em papel as criações que forem realizadas a partir dessas atividades. O cordel pode se transformar em um instrumento muito interessante para registrar e guardar a história de pessoas, lugares e cidades, como faz o pernambucano Severino Cristóvão em seu cordel sobre a história de Caruaru. Aí, Caruaru, fui procurar saber qual foi o primeiro pedreiro de Caruaru. Minha história tem de vir do começo. Aí encontrei que o primeiro pedreiro chamava-se Francisco Gomes, conhecido por Chiquinho. Foi ele quem construiu os primeiros prédios, foi ele quem construiu a Igreja da Conceição, na arquitetura daquela ali, né? Aí comecei escrevendo toda a vida, aí tem o primeiro pedreiro, o primeiro juiz, o primeiro padre de Caruaru, o primeiro promotor, a Rua do Comércio, Rua da Frente, Duque de Caxias, Rua da Palha, os primeiros cemitérios, quando foi inaugurado, quem foi que inaugurou, o defunto que inaugurou ele no dia, quantos anos tinha o que morreu, a forca de Caruaru, que era na Tobias Barreto, naquela época, o nome do executado, a hora do dia, por que foi executado, onde era a cadeia. O cordel na sala de aula reforça a autoestima de muitos de seus alunos que passaram a infância ouvindo histórias de cordel. E muitos deles provavelmente ainda guardam na memória essas histórias. Na alfabetização, elas podem ser recriadas e escritas. Isso não apenas valoriza essa expressão do aluno, mas também valoriza uma das mais ricas expressões da nossa cultura, do nosso jeito de ser, gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.